Então, galera aqui do canal Anderson Ciências. Fala, galera, o que a gente vai trabalhar nessa videoaula? Trabalhar os componentes básicos da célula e também do ser vivo, né? Quando a gente fala de ser vivo, tem que estar falando de célula. Então, os componentes, os compostos básicos do ser vivo, no caso da célula, são os compostos orgânicos e os inorgânicos. Lembrando que os compostos orgânicos são aqueles que a célula é capaz de produzir, o ser vivo é capaz de produzir. A gente vai destacar proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e as vitaminas. E os inorgânicos, o próprio nome já diz, né, seria o contrário dos orgânicos. A célula, o ser vivo, não é capaz de produzir, mas mesmo assim ainda precisa deles. Seria água e sais minerais. Então, como é que a gente vai fazer nessa videoaula? A gente vai ter comentário, né, sobre cada componente desse, tanto orgânico como inorgânico. Tranquilo? Então, vamos começando. Lembrando, galera, você pode compartilhar essa videoaula com os amigos, viu? Grupo de família. E vamos lá, se você gostar, viu? Vamos deixando o like. Então, carboidratos, a gente sabe que são substâncias orgânicas, então o organismo consegue produzir. Geralmente são classificadas como polidroxaldeído. Se tiver o componente aldeído, você vai ver bem isso aqui em funções orgânicas. Ou polidroxicetona, se tiver o componente cetona. Polidrox são vários hidrogênio, né? Ligado com oxigênio. Como a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Aqui está o polidrox. Cadeia com vários carbonos, hidrogênio e oxigênio. Então, como o próprio nome já diz, carbo tem a ver com carbono. Então, ó, possui carbono, o elemento carbono. Hidrato, você vai lembrar de hidratação, né? Vai lembrar de água. O que tem na água? Não é H2O? Então o H é o hidrogênio e o O, oxigênio. Então o carboidrato tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Claro que pode existir carboidratos com nitrogênio e com enxofre. Mas o marcante é o carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que muitas vezes eles são chamados também de hidratos de carbono. Mostra basicamente isso, o carbono e o hidrato, que é a água, hidrogênio e oxigênio. A gente pode chamar também eles de açúcares. Mas não vamos pensar que todo carboidrato é doce não, viu? Existem carboidratos como polissacarídeos que não são doces, mas mesmo assim são chamados de açúcares. Às vezes a gente encontra pela denominação de glicídios. Tá ok? Funções básicas deles: energética, fonte de energia, é o mais marcante, e estrutural. Fala, professor, os carboidratos podem formar estruturas? Sim. Que vai já ver aqui exemplos. Na alimentação, a gente falou, né? É a base da nossa alimentação. A gente pode citar alimentos ricos em carboidratos, como pão, cereais, arroz e todas as massas. E o açúcar, né? A sacarose, o açúcar tirado da cana, que é o mais conhecido, né? Como a gente falou, são importantes fontes de energia para o corpo. E na digestão, eles chegam à molécula de glicose. A glicose é a molécula base do carboidrato, que é a principal fonte de energia para as células. Por exemplo, no nosso sangue, nesse momento tem glicose circulando e entrando na célula para fornecer energia para ela. Como a gente viu na aula sobre hormônios, tem a influência da insulina, que faz com que essa
glicose entre na célula, através dos canais de proteína da membrana. Os grupos, a gente vê aqui a divisão, né? Mono quer dizer um, oligo significa pouco e poli significa vários. Por quê? Sacarídeos. Sacarídeos você vai entender como se fosse a unidade que forma o carboidrato. Então, se ele tem poucas unidades dessa, você vai chamar de monossacarídeos. Ou apenas, no caso aqui, né, mono significa um, a unidade básica. Se tem poucos, geralmente mais comum são 2, monossacarídeos, a gente vai chamar de oligo. E se tem vários monossacarídeos, a gente vai chamar de polissacarídeos. Vamos ver cada um desses grupos aí. Os monossacarídeos são os açúcares mais simples. Eles são basicamente a unidade que forma os outros. Os monossacarídeos se agrupam e formam os oligo e os polissacarídeos. Com as moléculas pequenas. Como a gente falou, são as unidades mesmo que formam os carboidratos. Não sofrem hidrólise, ou seja, eles não quebram a sua molécula pela ação da água, justamente porque na sua formação não tem a liberação de água. Então eles não sofrem hidrólise. É bom destacar essa fórmula, viu? Essa fórmula geral ajuda bastante para a gente entender a característica do monossacarídeo, que é o CN, aí em parêntese, H2ON. O que seria esse N? É um número que vai identificar a quantidade de carbono e a quantidade de moléculas de água, H2O. Isso a gente chama de hidrato de carbono. Hidrato tem a ver com água, H2O, e carbono é o elemento carbono. Então, para cada um carbono, é para ter um H2O. Só que esse N, ele varia de 3 a 7. Ou seja, o menor monossacarídeo tem 3 carbonos e 7 H2O. E o maior tem 7 carbonos e 7 H2O. Característica marcante dos monossacarídeos é a palavra terminada em -osi. Por exemplo, se ele tiver 3 carbonos para 3 H2O, né? Se tiver N igual a 3, ele vai ser tri, que são 3, né? Osi, que é a terminação de monossacarídeo. Se tiver 4, tetrose, né? Que é tetra, quer dizer 4. E ose é a terminação de monossacarídeo. Se tiver 5 carbonos, pentose. Se tiver 6, hexose. E se tiver 7, heptose. Quem entende de futebol, né? Vai aprender fácil isso aí. Aqui nós temos a estrutura no desenho, né? A molécula C6H12O6. Então, se você fez os cálculos ali, né? Substituiu o N por 6 na fórmula, você vai ter N igual a 6, então 6 carbonos. Como o H é 2, né? 2 vezes 6, 12. E o O é 1, 1 vezes 1, ou 1 vezes 6 dá 6. Então, aqui nós temos a fórmula da glicose. Bem interessante, né? E ele tem o quê? 6 carbonos. Então ela ficaria aqui no grupo das hexoses. Só que nesse grupo merece destaque as pentoses, que tem 5 carbonos, e as hexoses, que tem 6. Quem são os principais aqui? Merece destaque nas pentoses. A ribose, que é o principal componente do RNA. Professor, não sei o que é RNA. Quando terminar essa aula, você vai assistir a aula, nossa videoaula sobre ácidos nucleicos. Você vai descobrir bem o que é DNA e RNA e ver essa diferençazinha aqui bem facilmente. Outra pentose
bem interessante é a desoxirribose, que é o que dá origem ao D lá de DNA. Ribose dá origem ao R de RNA, e desoxirribose dá origem ao D de DNA. Ah, professor, mas se você colocar desoxi na frente de ribose, vira desoxirribose. Exatamente. Quer dizer, essa palavra des quer dizer falta. Oxi, oxigênio. Então, falta um oxigênio na ribose. Então, a desoxirribose é a ribose com um oxigênio a menos. Professor, não estou acreditando, não. Bora ver essa imagem aqui. Olhe bem aqui na ribose. Na ribose, nós temos aqui, ó, esse OHzinho bem aqui, né? O oxigênio ligado ao hidrogênio. Agora, olhe bem aqui na desoxirribose. Você tem só H. Então, faltou um oxigênio nessa ribose. Por isso que chama de desoxirribose. Isso é basicamente a diferença inicial no carboidrato do DNA e do RNA. As hexoses, que tem 6 carbonos, você pode contar aqui, ó, essa estrutura, ó, como tem 6 carbonos. A gente vai destacar a glicose, que é uma importante fonte de energia, né, no nosso corpo. A frutose, o próprio nome já diz, né, é bem comum em frutas. E a galactose, que é um carboidrato, o monossacarídeo, que compõe a lactose, que é o açúcar encontrado no leite. Então você pode contar como tem 6 carbonos nessas estruturas aqui, né? Não é verdade? Então mostra que elas são hexoses. Pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso está no grupo das hexoses. Oligosacarídeos. A gente falou que oligo significa pouco, né? E são formados por poucos monossacarídeos. Então, monossacarídeos formam os oligosacarídeos, se forem poucos. Geralmente de 2 a 10. Pouquinho, né? De 2 a 10 monossacarídeos formam os oligosacarídeos. Aí você pergunta, professor, mas como é que esses monossacarídeos se ligam? Através de ligações chamadas glicosídicas. O nome glicosídica já te lembra a glicose, né? Então, ligação glicosídica você vai encontrar entre monossacarídeos formando oligosacarídeos e até polissacarídeos também. Vamos ver aqui um exemplo. Você tem aqui um monossacarídeo, a glicose, por exemplo, 6 carbonos, hexose, e outra glicose aqui, ó, outro monossacarídeo. O que vai acontecer? Esse OH de um aqui, ó, com o OH do outro, vai acontecer, ó, que esse OH aqui de um vai se ligar com o hidrogênio do outro. Esse hidrogênio aqui, se ligando com o OH desse outro, vai liberar H2O, que é a água. Então essa reação aqui, essa ligação libera água. E vamos ter agora esses carbonos aqui, e cada um deles ligando-se com esse oxigênio e fazendo a ligação glicosídica. Bem interessante, né? Ele pode fazer isso nas outras extremidades e por aí vai. A gente vai ter várias glicoses, nesse caso aqui, né? Fazendo ligações entre si. Nesse grupo aqui, a gente vai destacar os disacarídeos. Di significa 2, traduzindo para o português. Então, são oligosacarídeos, que são formados por 2 monossacarídeos. São os mais comentados. Quem vai estar nesse grupo dos disacarídeos? A sacarose é o açúcar que a gente conhece no dia a dia, né? Que é tirado da cana-de-açúcar. Também encontrado no mel, na beterraba. O que tem na sacarose? Como é disacarídeo, tem 2 monossacarídeos.
E esses dois monos serão a glicose e a frutose. Como é que você associa bem com isso aí? Você lembra aí, ó, açúcar da cana, cana vegetal, vegetal, fruta. Então, frutose mais glicose forma a sacarose, que é açúcar da cana de açúcar. Tá? Que também tem no mel, né? Que tem origem animal. Lactose. Lactose, você vai lembrar logo de leite, né? É o carboidrato disacarídeo presente no leite. Quem forma a lactose? Glicose, pode perceber que a glicose está em todos aqui, né? E que vai mudar o segundo aqui, ó. Galactose. Lembra desse monossacarídeo? Galactose. Ele se ligando à glicose origina a lactose. Que ligação é essa? Ligação glicosídica. Maltose. Bem comum nos cereais. Que nós temos duas moléculas de glicose ligadas. Então, dois monossacarídeos, glicose, ligadas formando a maltose, que é um disacarídeo, tem dois monos. Vamos dar aqui um exemplo aqui na prática. Olha aqui, ó, mostrando a ligação glicosídica, o OH aqui de uma glicose, com o H de outra. Liberou H2O e a gente vai ter aqui a ligação, ó, glicosídica entre essas duas glicoses, vão formar o quê? A maltose, esse disacarídeo, que é um oligosacarídeo. Poli, de polissacarídeos, significa vários, tipo polivalente, né? Polissílabo. Esse poli significa vários. Vários o quê? Vários monossacarídeos. Aqui não são mais de 2 a 10, não. Aqui são vários, mais de 10. Nesse caso, eles, né, são insolúveis em água. Não se dissolvem em água. Bem interessante, é bom guardar essa informação, viu? E podem sofrer hidrólise, especialmente porque na sua formação tem a liberação de água, né? A hidrólise vai fazer o processo inverso. Então aqui nós temos a ligação glicosídica. E aqui nós temos a estrutura de um polissacarídeo. Ó. Você pode perceber vários monossacarídeos se ligando e formando. As funções podem ser duas. Estrutural, o próprio nome já diz, né? Quando forma estruturas, o que eu falei lá no iníciozinho, né? Carboidratos formando estruturas, sim. E função energética, que é a base do carboidrato, né? Fonte de energia. Na função estrutural, a gente vai destacar a celulose, a gente encontra muito, né? O papel que a gente escreve aí é feito de celulose, tirado de quê? De vegetais, da parede celular que forma a célula dos vegetais. Essa quitina não é muito comentada por aí, né? Mas se você assistir a nossa videoaula sobre fungos, você vai ver lá quitina, que forma a parede celular de fungos. E se você assistir a nossa aula sobre artrópodes, nós temos também o exoesqueleto de artrópodes, que é feito de quitina. Professor, mas artrópodes não são animais invertebrados? Eles têm o mesmo componente dos fungos? Exatamente, aí mostra aqui, ó, uma semelhança entre animais e fungos. Com função energética, geralmente essa função energética tem a ver com a reserva. Tanto faz a reserva em vegetal ou em animal. O amido, a gente conhece muito, né? O amido de milho, por exemplo, é um carboidrato formado por vários monossacarídeos, especialmente a glicose, que é encontrado especialmente como reserva vegetal. Você vê aquelas raízes que armazenam amido, como a mandioca, por exemplo, né?
ali, ó, reserva de energia para a planta que os consumidores usam como fonte de alimento. E o glicogênio? Esse nome glicogênio te lembra muito glicose, né? Exatamente, o glicogênio ele pode ser armazenado no nosso fígado pela união, pela ligação de várias glicoses que podem estar livres no nosso sangue, para o nosso organismo não jogar isso fora, se a gente não usar. Elas fazem o processo de ligação dessas moléculas de glicose, especialmente estimuladas pelo hormônio glucagon, vai fazer com que esse glicogênio fique armazenado em animais, especialmente no fígado e nos músculos. Ah, professor, mas você colocou aqui também fungos. Exatamente, mais uma característica semelhante aqui entre fungos e animais. Os fungos também armazenam glicogênio. A gente tem algumas semelhanças com fungos, né? Vamos guardar essas informações. Então a gente agradece a atenção. Essa aula foi bem aqui dia a dia nosso, né? Que a gente observa no nosso dia a dia. E a questão que a gente pode destacar aqui é a questão do diabetes. Muito cuidado, que a glicose, aí nesse caso, pelo problema aí com a insulina, pode ser um vilão na doença chamada, um problema chamado diabetes. É sempre bom estar conferindo, através de hemograma, seu nível de glicose no sangue e procurar um médico, né? Então, essa aula está no nosso canal, Anderson Ciências, e até a próxima.